E se eu te dissesse que esse cansaço que bate aí de vez em quando ou diariamente não é só seu, não é culpa sua e é um cansaço gerado estrategicamente? Mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Thali, psicóloga integrativa, multiartista e criadora da Arandê, um espaço de sabedoria ancestral, coletiva e feminina. E esse é o primeiro episódio do Ventre é Voz, pra gente ouvir o que o nosso corpo diz, pra escutar o que ele quer falar num mundo que nos ensinou a remediar, a ignorar, a silenciar. E hoje, minhas deusas, eu quero falar sobre o cansaço que tem batido por aqui. E talvez por aí também. Porque o fim de ano, né, traz uma coisa assim de encerramento, realizações, finalizações e, consequentemente, um cansaço coletivo acumulado de todos os outros meses do ano. E é muito doido, porque o que a gente escuta é que o cansaço é fraqueza, é falta de organização, falta de disciplina, preguiça, mas ninguém nos conta que viver contra o nosso próprio corpo, contra o nosso próprio ritmo há tanto tempo, gera sim uma baita de uma exaustão. No livro A Sociedade do Cansaço, o autor, ele traz algo que muda tudo quando a gente começa a entender melhor sobre a sociedade moderna. Ele fala que a gente não vive mais numa sociedade de proibição. A gente vive numa sociedade de incentivo, do bora nessa, do vamos lá, você consegue, você pode tudo, você faz tudo, você dá conta. E isso, de certa forma, parece liberdade. Parece uma coisa assim, uhul, libertadora. Mas é uma grande de uma armadilha. Porque quando ninguém te obriga a fazer uma coisa, você mesma se obriga sozinha, gata. E aí o cansaço ele muda de lugar, ele muda de rosto. Não é mais uma opressão externa tão nítida. Você não descansa porque você não pode descansar. Você não descansa porque você se sente culpada. Você não descansa porque você está sobrecarregada. Você não descansa porque você tem mil coisas para fazer. E nisso o corpo vai adoecendo aos poucos. Porque na lógica da performance, o problema nunca é o sistema. O problema é você que não tá dando conta. E o corpo, que não entende de meta, de algoritmo, nem de nada disso, ele reage, ele responde do único jeito que é possível para ele, através de sintomas. Então ele vem trazendo sinais como dor de cabeça, fadiga, ansiedade, o próprio cansaço, depressão. E aí vem diagnósticos em cima de diagnósticos e mais diagnósticos que precisa ser remediado. E o seu corpo não reage assim porque ele é fraco. Ele reage assim porque ninguém foi feito para viver num estado de superação permanente, um estado de alerta constante, de excessos de informações tão rápidas que não dá tempo nem de absorver, nem de lembrar da informação que tu acabou de ver. Então, o que eu tenho para te dizer é que você não tá falhando. Você está tentando sobreviver num mundo que te quer cada vez mais produtiva, mas jamais inteira. O cansaço, ele não é o problema, ele é um aviso, assim como todo sintoma. Você sabe por que descansar é um ato de resistência e revolução? Porque quando a gente está cansada demais, quando chega num nível de exaustão, a gente não pergunta nada, a gente só vai, obedece a agenda, expectativa, metas que nem foi a gente que criou, hábitos que nem fazem sentido pra gente. A gente só vai aceitando, só vai seguindo. Só que o que ninguém te fala é que a exaustão não é um acidente. Ela é uma super estratégia. A gente foi ensinado a confundir valor com produção. Se você não tá fazendo, entregando, rendendo, parece que não tá existindo. Já sentiu isso? Já reparou isso? Ou é só aqui na minha cabeça? Não é possível. E aí descansar vira um luxo. A gente espera o fim de semana, a gente espera férias, vive em estado de aceleração de 11 meses para ter o luxo de tirar uns diazinhos de descanso, quando na verdade descansar é um direito biológico. O corpo precisa disso. No livro Descansar é Resistir, a autora fala algo muito simples e muito radical ao mesmo tempo. O corpo não nasceu para performar, nasceu para sentir, pausar, ciclar, criar. O descanso não é para ser uma recompensa depois do esgotamento. Não é sobre isso. É uma condição para estar viva. Quando você dorme, quando desacelera, quando respeita seus limites, você não está sendo fraca, você está só sendo. Desculpa, o básico ele precisa ser dito, porque a gente não tá ligado no básico. E tem outra coisa importante também. Descansar não é só deitar, é parar de se explicar, parar de se justificar, parar de se comparar, parar de performar. Isso é o verdadeiro descanso. Porque muitas vezes quando a gente deita,
a nossa mente não para. E eu vou falar disso mais pra frente. Então, às vezes, o descanso mais profundo é só não responder, não ir, não cumprir. É deixar o corpo sair desse modo sobrevivência que a gente está vivendo. E aí a autora desse livro também lembra que os corpos cansados não sonham, não criam, não imaginam futuros. E talvez seja por isso que nos querem tão cansadas. Percebe que não é uma coincidência? Descansar é lembrar que a vida não é uma lista de tarefas. Ela segue um ritmo, ela segue um fluxo. E num mundo acelerado, o descanso, ele vira sim símbolo de resistência. Descansar é resistir porque o sistema precisa que você esteja cansada para não questionar. Parece simples, né? Parece básico. Talvez descansar não seja parar a vida. Às vezes eu sinto isso, assim, né? Que traz essa sensação. Muitos relatos que eu escuto das pessoas falando que sente que quando descansa, tá perdendo tempo. Descansar não é parar a vida. Talvez seja só parar de viver contra o próprio corpo. Isso é meio que nadar contra a correnteza no mundo moderno, já que tudo que se vende prejudica o nosso bem-estar. Quando você para, nem que seja um pouquinho, você começa a perceber. E perceber, estar atenta, é perigosíssimo para um sistema que lucra com a nossa distração. Mais uma vez, a gente foi ensinada a confundir produtividade com valor. Mas um corpo produtivo o tempo todo não é um corpo saudável. É um corpo treinado a ignorar os próprios limites. O verdadeiro sucesso, para mim, não vem de uma aceleração, vem da escuta. Eu falando isso sendo psicóloga. Mas não é sobre essa escuta profissional que eu tô falando. Tô falando da escuta interna mesmo, da escuta do próprio corpo, do próprio ritmo, dos próprios limites. Esse tipo de escuta. Um corpo descansado não é um corpo acomodado, é um corpo menos manipulável. Olha só que interessante. Um corpo atento às mensagens, aos sintomas, aos incômodos. Um corpo que percebe os sinais quando uma relação já chegou ao fim, quando uma relação tá pesando. Um corpo que tem energia e segurança para dizer não. Então, assim, para mim, descansar é resistir. Porque você aprende a respeitar seus ciclos, mesmo num mundo que funcione em linha reta. Porque o corpo não é planilha. Ele pulsa, ele recolhe, ele expande, ele oscila. Cansaço crônico não é defeito feminino. É resultado de anos e anos e após anos e mais anos tentando caber num modelo que nunca foi feito para corpos cíclicos, sensíveis, vivos. Mas assim, estar atenta dá trabalho, viu? Porque você sai do automático. E com isso surgem perguntas incômodas. Tipo, por que eu tô correndo tanto? Por que eu tô sempre apressada? Pra quem que eu tô rendendo? Que vida é essa que não cabe no meu corpo? Que loucura é essa que estamos vivendo? Perguntas que atuam diretamente no autoconhecimento. Mas a gente vive num mundo que não quer que você se conheça, porque é mais fácil. É mais lucrativo. Quando o descanso vira escolha consciente, o corpo deixa de ser campo de batalha e passa a ser um território de acolhimento. E aí, aproveitando que é dezembro e que ninguém aguenta mais, deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse cansaço que você está sentindo. Há quanto tempo será que o teu corpo está tentando te avisar que ele está prestes a colapsar? Porque esse cansaço, né, de fim de ano, ele não vem de agora, ele não surge de agora. Mas com o fim de ano trazendo essa simbologia de finalização coletiva, parece que tem mais forte essa percepção de que está todo mundo esgotado no mesmo barco. E aí, para a gente entender qual a melhor forma de descansar, de acolher esse sintoma, a gente precisa se questionar sobre onde está pesando. Se é no corpo físico, acordando cansada, com dores no corpo, enxaqueca, imunidade baixa. Esse corpo claramente está pedindo um ritmo básico. Comida de verdade, descanso real, sol, movimento, respeito ao ciclo hormonal. E não é preguiça, cara. São seus hormônios num looping de estresse, cortisol alto, ciclo bagunçado, intestino desregulado, tudo isso pesa. Não é porque teu corpo é fraco, ele tá desequilibrado, inflamado, sobrecarregado. Se esse cansaço é no corpo mental, vem através de pensamento acelerado, dificuldade de concentração,
sensação de estar sempre atrasada, de comparação extrema com a vida das outras pessoas. E de novo, não é que a tua mente é fraca, ela tá só super estimulada, sobrecarregada também. Celular, excesso de informação, cobrança interna constante, é um cansaço que não te deixa dormir em paz. E não descansa nem quando o teu corpo físico deita. A ansiedade é sintoma de excesso, né, que distancia o presente da gente. E aí, se o teu cansaço for no corpo emocional, a percepção é diferente. Aquela vontade de chorar do nada, sem nem saber o porquê. Uma irritação constante, sensação de estar de saco cheio o tempo todo. E mais uma vez, mora aí o acúmulo. Emoções não sentidas ou ignoradas vai virando fadiga emocional. Mas se você não questiona nem o que você vai comer e como o teu corpo vai digerir isso, é muito mais fácil só seguir no automático, engolindo choro, ignorando o sentir e fingindo que nada disso existe, até virar um sintoma, uma doença, um diagnóstico. Tô errada? Não tô. E aí no fim do ano esse corpo ele pesa, né? Engole tristeza para não estragar o clima. Aí vem culpa, vem família, vem expectativas, não é brincadeira. Precisa estar atenta. Já no corpo espiritual, vem um cansaço de sentido. Esse não dói só no corpo físico, ele dói na alma também. Vem com uma perda de brilho, uma falta de propósito, um desânimo meio existencial, assim, sabe? A sensação de tô vivendo, mas não tô viva. Nada parece ser suficiente, nada parece fazer sentido por muito tempo. A vida desconectada do próprio propósito mesmo, sabe? Do ritmo interno, da natureza. E isso também pesa. Já o corpo social, ele traz um cansaço de ter que se encaixar. Um cansaço que vem, novamente, de excessos, mas dessa vez um excesso de exigência externa, de performance. Relações que drenam, eventos que parecem obrigação, metas que não conversam com quem você é hoje, ter que performar, ter que mostrar que você realizou ou está realizando algo. É um cansaço de performar normalidade num mundo que está completamente adoecido. De sorrir, de falar, de sair, quando o corpo ele só precisava de silêncio. Mas sem você estar atenta a isso, você não sabe do que o teu corpo precisa. Então, por isso que eu trouxe, né, essa explicação dos corpos que nos habitam, para a gente entender de onde que vem o nosso cansaço, ficar mais claro, mais viável da gente atuar em cima do nosso descanso. Esse corpo social, no mês de dezembro, ele grita também. Porque são muitos eventos, mais metas, mais pressão para estar feliz, produtiva, realizada, ter sucesso, aquela coisa toda. Enfim, a sociedade ela não desacelera no fim do ano, ela te cobra finalização, fechamento de ciclo como se fosse um script a ser cumprido. Já percebeu? Já reparou? Então, para de tratar o cansaço como se fosse teu inimigo, porque ele é um mensageiro, assim como todos os sintomas que a gente aprendeu a remediar, a ignorar, a silenciar. E ele pode sim aparecer em vários corpos, porque o adoecimento ele nunca vem de um lugar só. E todos os corpos é isso, né? Uma coisa só, um influencia o outro. Mas a ideia de você entender que eles existem facilita na hora de escolher um descanso que realmente te contemple. E quando você tenta resolver só com férias, com um remedinho, com força de vontade, papo coach, ele vai voltar. Porque o que o teu corpo pede através do cansaço não é uma pausa pontual, é uma mudança de ritmo mesmo. É uma escuta diária. Então, repete comigo. Descansar não é fugir do mundo. Descansar não é fugir do mundo. É se recusar a adoecer para continuar nele. Não é sobre parar a vida, é sobre se permitir viver e não só ter que produzir. Entendeu? É isso. Não sei como finaliza esse tipo de vídeo. Até a próxima. Beijo!